meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículo de 1 a 10. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos no 4º domingo da Páscoa. A igreja nos convida a refletir sobre o bom pastor. Também nesse domingo, a igreja celebra o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Nesse domingo, celebramos Jesus Cristo, o bom pastor, e nós somos as suas ovelhas. Nós sabemos que lá em Israel havia muitas ovelhas e também eram os pastores que cuidavam delas. A ovelha é um animal manso, dócil e de uma pureza imensa. Ela não tem noção de maldade e nem dos perigos. Ela necessita de um pastor que a conduz e a protege de todos os lobos e as levem para pastagens tranquilas. Meus irmãos, a criação de ovelha lá em Israel era uma fonte de sobrevivência e uma das bases da economia de Israel. Havia vários rebanhos e muitos pastores, e é por isso que vamos ter na Bíblia vários textos que falam sobre esse tema. Um fato curioso do mundo animal é que as ovelhas têm uma boa memória e reconhecem seus pastores pela sua voz e só seguem a voz e o comando de seu pastor específico e não seguem a voz de estranhos. Outro fato interessante é que as ovelhas reconhecem seu pastor pelo seu cheiro e pela confiança. Meus irmãos, será que nós, como ovelhas, seguimos a voz de Jesus, o bom pastor? Como está, meus irmãos, a nossa relação de ovelha com o nosso pastor? Mas o que é ovelha, o que é pastor? Qual é o poder de um sobre o outro e como nós devemos nos portar diante disso? Vivemos, meus irmãos, na cidade, somos urbanos e a linguagem da Bíblia é muito rural. Todas as parábolas são muito rurais, porque era a realidade deles daquele tempo. A economia era a base, né? A criação de ovelha era a base da economia de Israel. Mas Jesus usa uma metáfora, né? Uma analogia de que o pastor é Ele, é Jesus, e nós somos as ovelhas. Se aplica a nós, então, dizendo que Ele é a porta. Se nós não passarmos pela porta e não sermos conduzidos por Ele, realmente, meus irmãos, nós nos perderemos. Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. E aí a pergunta: estamos seguindo esse pastor? Esse Jesus? Qual é a voz que fala mais alto dentro de nós? Aquela, meus irmãos, que fala mais alta, esse é o meu pastor. Devemos ter cuidado, muito cuidado, meus irmãos, com as vozes do mundo que muitas vezes ouvimos e vamos nos perdendo.
Qualquer voz, meus irmãos, qualquer voz que não seja a voz de Jesus, nos escraviza. Somente a voz desse pastor, desse Jesus, nos liberta. Nós sabemos, meus irmãos, que em um mundo que nós estamos vivendo de tantas vozes, na pluralidade de tantos segmentos sociais e religiosos que apontam tantos caminhos e encruzilhadas, muitas vezes, meus irmãos, nós nos perdemos. E nós precisamos lembrar que a voz que vai nos libertar, a voz que vai nos conduzir é a voz de Jesus. Quais são os benefícios quando seguimos a voz de Jesus? Podemos pegar o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes e me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Meus irmãos, precisamos lembrar que às vezes temos muito e até aquilo que nós não merecemos. Quando nós confiamos nesse Jesus, nesse pastor, nada vai me faltar. Não me falta coisa alguma, porque é Ele que me conduz. Meus irmãos, nós podemos dormir 8, 10 horas por dia. O nosso físico pode até se restaurar, mas as minhas forças não. A força não é somente física. Nós não somos só matéria. O ser humano é um tripé. Ele é de corpo, alma e espírito. Quando nós descobrimos que precisamos desenvolver o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, então sim, nós seremos realizados. Quando ficamos somente na parte física, nós nunca teremos essa força. A nossa força não será revigorada, porque nos falta as duas dimensões, a alma e o espírito. Qual a diferença, meus irmãos, entre alma e espírito? A alma é aquilo que me dá ânimo no corpo, é a vida. Se falamos, se andamos, é a nossa alma. Não tem como separar do corpo. O espírito, meus irmãos, é a nossa possibilidade de transcendência, é a nossa comunicação com a divindade. Assim, o corpo humano lida com o corpo, matéria, com a alma e com o espírito. Se nós trabalharmos com essas três dimensões, pronto, seremos realizados. É como se a gente pensar a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Meu repouso está em Deus, é Ele que me revigora. Meus irmãos, quando vamos à missa e recebemos Jesus na Eucaristia, Ele me revigora. Eu volto diferente para casa. O caminho de Jesus, meus irmãos, é mais seguro. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, pelo caminho tenebroso, nenhum mal eu temerei. Meus irmãos, Deus não nos tira do caminho tenebroso, mas Ele caminha conosco. Ele está conosco com o bastão, nos conduzindo. Isso é ser pastoreado pelo Senhor. Jesus nunca disse que o caminho dele era fácil. Nós sabemos que o caminho dele pode ter tribulações, pode ter dificuldade, mas o mais importante é que Ele caminha conosco, com seu bastão, e nos conduz. Infelizmente, meus irmãos, hoje na sociedade, a voz de Deus está misturada com outras tantas, nivelada. Cada um se torna doutor, intérprete da palavra de Deus. E muitas vezes, de acordo com os nossos interesses. Estamos vivendo isso hoje, moldamos a voz de Deus de acordo com aquilo que nós queremos. São tantas as vozes que estão aí misturadas que temos que prestar atenção no verdadeiro pastor. Quando perdemos o temor a Deus, perdemos esse pastor. Quando a sociedade, uma família perde o temor a Deus, ela perdeu o pastor. Essas ovelhas começam a crescer de forma independente. Quem tem sido, meus irmãos, o nosso pastor? Temos temor a Deus?
Temor a Deus, meus irmãos, não é ter medo de Deus, mas é um profundo respeito e veneração e obediência a Deus. A quem estamos seguindo? Peçamos a Deus, meus irmãos, a graça de ouvir somente a voz de Jesus, o bom pastor, e que Jesus Cristo possa caminhar conosco hoje e sempre. Amém? Amém.